Olá, Oi, somos a dupla RAI e Tech. Estaremos novamente com vocês. nas aulas de Economia Regional. Nesta terceira semana de aula, nós veremos um pouco da história econômica de Rondônia. Você sabe quais são os setores e atividades econômicas em expansão no estado, Rai? Não faço ideia, Tec. Rondônia é um estado que recebe gente de tantos lugares, né? E tem tantos recursos naturais. Fica até difícil especificar um setor produtivo. É isso que os professores vão nos ensinar hoje. Então, moçada, confira os objetivos dessa aula conosco. Em nosso terceiro encontro, vamos compreender o processo de formação econômica em Rondônia Entender por que o estado tem vocação agropecuária. e compreender o atual estágio produtivo do estado. Anotem as dúvidas, envie as perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente está de volta para falar com vocês. Olá, como vai? Mais uma vez é um prazer estar com você nessa jornada no curso Técnico Cooperativismo. Hoje apresentaremos nossa terceira aula. Estou junto aqui com a professora Leide. Como vai? Olá, professor. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde ao pessoal aí do Polo, aos alunos. Eu espero que eu consiga aqui ajudar um pouco mais vocês hoje. Hoje eu estou em substituição à professora Denise, mas na próxima aula ela está aqui de volta com vocês. Bem, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos aos slides. Como já viram, trataremos hoje da história econômica de Rondônia, setores e atividades econômicas em expansão em Rondônia. Bem, iniciaremos falando sobre Rondônia e o imigrante. Rondônia é um estado cuja população é formada por um grande número de imigrantes, pessoas que vieram de outros estados. Como sabem, imigrantes são pessoas que vêm de fora. Elas podem vir de outros estados do mesmo país ou de outros países, sempre com algum interesse, na maioria das vezes, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Mas o que levou pessoas a migrarem para regiões tão distantes e diferentes de sua terra natal? Haja vista que muitas pessoas aqui de Rondônia vieram da região sul, região bem distante da nossa. O que levou essas pessoas a virem de tão longe? O que levou pessoas a migrarem para regiões tão distantes e diferentes de sua terra natal? A possibilidade de se estabelecer economicamente. Normalmente, essa mudança brusca se dá em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições econômicas para toda a família. A história econômica de Rondônia. Vamos iniciar conversando sobre a exploração da borracha, exploração do látex, que vai de 1850 a 1812, basicamente, do segundo reinado de Dom Pedro II ao início da República Velha. Atendeu à Revolução Industrial. Esse foi o propósito da primeira exploração de borracha no nosso estado, atender à Revolução Industrial. A borracha natural já era utilizada na confecção de calçados e galochas, mas com o processo de vulcanização desenvolvido por Charles Goodyear, a borracha ganhou novas funções. Passou a ser utilizada em correias para motor, conexões flexíveis, mangueiras e pneus, produtos imprescindíveis ao desenvolvimento industrial, especialmente o automobilístico. A borracha natural é obtida a partir do látex, ou seringa, extraída da Hevea brasiliensis, ou seringueira, árvore muito comum na região amazônica, muito comum na nossa região. Creio que na região de vocês todos conheçam tanto a seringueira, como já tenham ouvido falar de histórias da exploração da borracha. Foi um momento em que muitas pessoas se estabeleceram em Rondônia, especialmente as vindas da região nordeste brasileira, fugindo da seca e da decadência do comércio das especiarias, como canela, cravo, castanha e pimenta do reino, conhecidas como drogas do sertão. Como falamos anteriormente, normalmente essas imigrações se dão por questões econômicas,
na busca por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Nesse período, a colonização de Rondônia inicia-se às margens dos rios, especialmente na parte noroeste do estado, onde hoje encontramos os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. Podemos ver aqui na nossa foto essa região onde está Porto Velho e Guajará-Mirim, e aqui está o rio. Agora passaremos uma externa para vocês terem uma melhor compreensão sobre o tema. Então falamos dessa exploração da borracha, muito conhecida aqui em toda a região norte, e vamos ao vídeo. O ciclo da borracha na Amazônia foi um momento importante para a história econômica e social do país. A atividade de extração e comercialização da borracha apresentou um grande potencial econômico da região amazônica. Essa história surgiu no início do século XVIII. O naturalista Charles-Marie de la Condamine veio para a Amazônia estudar as propriedades autocicatrizantes de uma árvore nativa da região, a seringueira. Ele descobriu várias maneiras de usar estas propriedades. A primeira fábrica de produtos de borracha surgiu na França, em 1803, até que Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização do líquido que saía desta árvore, o látex. A partir daí começou a fabricação de pneus para a indústria automobilística. Em 1870, a borracha conquistou os mercados da Europa e dos Estados Unidos. A procura pelo produto crescia, mas a oferta ainda era pequena, o que resultou no aumento da cotação internacional da borracha. E como nessa época as seringueiras só existiam na Amazônia, fazendeiros, pequenos agricultores e agroempresários foram atraídos para a região. Construíram fazendas silvicultoras, voltadas para a extração do látex, e viraram os barões da borracha. A fartura atraiu trabalhadores nordestinos, que sofriam com a seca no final do século XIX. Foi o início da migração. Começaram então a surgir novas cidades e povoados, e as cidades que já existiam, como Manaus e Belém, iam se transformando em grandes centros. Rondônia tem um ponto alto de transformação com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um projeto boliviano que começou a tomar forma em 1867, quando o Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição. A busca dos trabalhadores por novas seringueiras em terras brasileiras e bolivianas gerou conflitos e lutas por territórios de fronteira, até que em 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, garantindo o controle de terras e florestas do Acre para o Brasil. Rondônia, então, ele passa a ter várias cultura, né, não só nordestina, mas também inglesas, americanas, isso do século XIX para o século XX até os dias atuais. Por isso que é um estado bastante acolhedor de várias pessoas do Brasil inteiro que vieram, que estão compondo hoje a nossa cultura. Os lucros da borracha eram muito altos e eram investidos nas metrópoles amazônicas, Belém e Manaus, que chegaram a ter as rendas per capita mais altas do planeta. A borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras. Mas o ciclo da borracha começou a se fechar em 1876, quando o inglês Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringa do Pará para o Royal Botanic, uma instituição britânica de estudos de botânica. Apenas 2.000 sementes germinaram no sudoeste asiático, o suficiente para 37 anos depois do plantio arruinar a economia da Amazônia brasileira. Foi então que os seringueiros de toda a Amazônia, sem a renda da extração da borracha, vivem até hoje os reflexos da queda deste ciclo econômico. Em Porto Velho, por exemplo, alguns trabalhadores ainda vivos e famílias inteiras lutam pelo reconhecimento e melhores condições de vida. Renda, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia de renda. Vocês só trabalhavam? Só trabalhava e escravo e nunca sabia. Quando era dia, começava de janeiro, quando era em junho, a gente fazia aviação. Aqui nós hoje chama
fazer o rancho, né? Naquela época era aviação. Vamos precisar aviar. Comprava pelo ano. Com o fim do ciclo da borracha, se instalou o caos. Saqueamentos, suicídios, imigração em massa, desemprego. A cultura econômica deixou marcas profundas em toda a região amazônica. Legal, muito bem. Vocês viram que interessante essa história da extração da borracha? Eu gostaria de talvez propor a vocês, enquanto a gente for falando desses ciclos, existiram vários ciclos de imigração que ocorreram aqui para Rondônia. E aí eu gostaria que vocês fizessem talvez uma reflexão, lembrasse de onde vieram seus pais, né, suas mães, sua família, em qual momento será, do qual que a gente vai falar aqui, desses vários ciclos, vocês conseguem identificar a história de vocês. O ciclo da borracha, ele foi muito importante para a economia do nosso estado. Vocês viram que gerou muita renda, mas não foram para todos. Acabou que várias pessoas que trabalhavam ali na labuta diária para obter ou retirar a seringa, eles não conseguiram ser contemplados naquilo que vieram buscar, que é ter uma vida econômica mais confortável para si e sua família. A gente vai ter outros ciclos de colonização aqui em Rondônia, e aí eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e pensassem qual ciclo trouxe a família de vocês para cá. E se vocês puderem até comentar aqui, a gente também recebe esses comentários. Professor? Muito bem. Espero que o vídeo tenha contribuído para a sua melhor compreensão sobre o tema. É fundamental conhecermos nossa história. Vamos continuar nos slides. A logística dessa exploração da borracha. Os desbravadores encontraram dificuldade no transporte do látex, produzido onde hoje ficam Rondônia e o Acre, até Manaus e Belém, os grandes centros na região amazônica, principalmente centros para exportação, principalmente para logística, pela sua proximidade com o Oceano Atlântico, de onde era exportado até a Europa e aos Estados Unidos. Solução de logística seria a estrada de ferro-madeira Mamoré, que também é do conhecimento de todos e faz parte da história de Rondônia, do nosso estado. A Média Maria, com um trem tipo Maria Fumaça, ligava o município de Guajará-Mirim a Porto Velho, floresta adentro, superando a região encachoeirada de Teutônio, região com bastantes cachoeiras que impediam a navegação. Foram contratadas pessoas do mundo inteiro, muitas das quais morreram vítimas das pestes amazônicas, em especial a malária. O empreendimento foi firmado junto ao governo da Bolívia a partir do Tratado de Petrópolis, em 1903, quando o estado do Acre foi anexado ao Brasil. E, em contrapartida, o Brasil se comprometera a viabilizar a estrada de ferro. Nesse momento, o território onde hoje é Rondônia pertencia ao Amazonas e ao Mato Grosso. Após fracassos, a construção passou a ser conduzida por Percival Farquhar, a partir de 1907, e foi concluída em 1912. Infelizmente, a conclusão das obras veio tarde demais, porque coincidiu com o início do declínio do ciclo exportador da borracha. Esse declínio, essa queda no mercado da borracha, se deu devido à competitividade. A partir de 1910, a borracha passa a ser produzida na Ásia, a um custo de produção muito menor do que a borracha produzida na Amazônia. Um custo de produção menor do que a borracha brasileira, logo preço muito menor.
Por que se deu isso? Como se deu essa exploração da borracha na Ásia? Ela iniciou pela biopirataria. O inglês Henry Wickman contrabandeou 70 mil sementes de seringueiras retiradas do Brasil, como foi dito no vídeo, levadas para o Jardim Botânico de Londres e, posteriormente, para as colônias inglesas asiáticas. Foram plantadas em Singapura, Malásia e Ceilão. Assim como nós no Brasil fomos colônia portuguesa, esses países asiáticos foram colônias inglesas, da Inglaterra. Falaremos agora do segundo ciclo de exploração da borracha, que foi de 1942 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, onde surgiram os chamados soldados da borracha. Por um curto período de tempo, a borracha natural do Brasil volta a ser competitiva no mercado internacional. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra iniciou em 1939. Nela, haviam 2 grupos de países protagonistas: o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e a Aliança, formada por Inglaterra, França e União Soviética. Retomada da produção de borracha no Brasil. A tomada dos seringais do sul da Ásia por parte do Japão afetou a produção industrial mundial. Faltou produto, a oferta de borracha no mercado mundial caiu. E é claro que a borracha é um dos principais produtos de locomoção, principais produtos para a manutenção da guerra. O ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor levou à entrada dos Estados Unidos na guerra em 1942. O que isso tem a ver com o mercado da borracha? Aqui nós temos um gráfico que fala sobre a migração nos anos que se passaram durante a guerra. 41, 42, 43, 44 e 45. A gente percebe que essa migração para os seringais foi maior no ano de 44. Vocês podem verificar aí no gráfico que a gente tem a variável também ali, homens e mulheres. Quem migravam mais ou quem vieram mais para o estado de Rondônia nesse período aí da guerra, que é o período que houve uma alavancagem, né, que cresceu aí a segunda exploração da borracha. E que aí, por ter esse crescimento de produção para alimentar recursos da guerra, aí a gente também começou a produzir. Vejam ali no gráfico novamente que em 44 nós tivemos 27 mil homens, né, vindo aqui para a região para fazer esse trabalho do látex, de extração da seringa. E você vê também ali que houveram poucas mulheres que vieram. Então, qual que é a configuração, qual que é o cenário ali social que a gente tinha? Nós tínhamos muitos homens no ambiente aqui nosso, que tinham outras pessoas também habitando. Aí a gente pode considerar quem que habitava já naquela época a Amazônia, né, Rondônia. Nós temos grupos indígenas, tínhamos alguns caboclos que moravam já há bastante anos aqui na região. Então, veja, quando vem esse pessoal, através dessa retomada da economia local, eles vieram, lógico, através de uma vida melhor, economicamente falando, mas também quando chegam aqui, acontece o quê? Acontece uma diferença no local, começam pessoas a entrar em conflito com outras, como é o normal quando a gente fala de colonização. Então, veja que o processo migratório, ele também ajuda a modificar o local que já está estabelecido. O que a professora está dizendo com isso? É como, por exemplo, se chegasse aí no local onde você mora, pessoas de outro local e quisessem ocupar também, e quisessem também fazer vender alguma mercadoria, alguma produção, e aí ia mudar essa vivência que vocês têm hoje, ia desorganizar um pouquinho. Veja que mais ou menos foi o que aconteceu nesse momento da história.
Durante essa segunda exploração da borracha, esse segundo ciclo da borracha, políticas públicas de estímulo à colonização trouxeram 150 mil imigrantes para Rondônia, chamados de os soldados da borracha. O termo soldado por quê? Porque a produção de borracha era praticamente toda destinada à manutenção da guerra, à manutenção das máquinas de guerra, utilizada na logística dos combates, a logística da guerra. O Brasil, então, firmou um acordo com os Estados Unidos para a promoção do melhoramento urbano, saneamento, combate à malária e, principalmente, a construção do Banco da Borracha, recursos financeiros. Nesse período, é criado o Território Federal do Guaporé, em 13 de setembro de 1943. Em 1945, encerra-se a Grande Guerra e, com ela, acabam os incentivos para apoiar a produção de borracha brasileira. O declínio vai até a década de 60. Entretanto, este ciclo teve impactos profundos para os rumos econômicos do Estado, como a própria criação do Território Federal. Agora, um outro ciclo econômico da história de Rondônia, vamos falar sobre o garimpo, especificamente o garimpo do estanho, que vai de 1952 a 1971. Então percebam que passamos por 2 ciclos da borracha e agora entraremos no ciclo de mineração. Ciclos econômicos que acompanham e fazem parte da formação do nosso território, que é a formação de nossa sociedade. Então iniciaram as descobertas das jazidas de estanho e iniciou aí o nosso ciclo contribuindo com a siderurgia nacional. O início da exploração de garimpo em Rondônia se dá em Machadinho do Oeste. O garimpo de estanho teve suas atividades crescentes à medida que novas jazidas foram descobertas. Além de estanho, ouro, ferro e manganês foram também encontrados no nosso estado. A descoberta de minério de estanho mais ao sul do território federal do Guaporé deslocou espacialmente a atividade extrativa. A atividade extrativa mudou de região, houve um deslocamento no espaço. Trouxe um novo perfil do migrante trabalhador. Esse migrante trabalhador, que antes no ciclo da borracha era muito nordestino, ele mudou um pouco de perfil, dada a mudança de região da exploração econômica dentro do nosso estado. Ela foi mais para o sul. Uma grande mudança também se deu no escoamento da produção. As siderurgias nacionais encontravam-se na região sul e na região sudeste do país. A logística produtiva estabelecida pela hidrovia do Madeira, que leva os produtos para a região norte, como fora para a borracha, não era viável para esse novo ciclo produtivo. Lembrando, pessoal, o que é siderurgia? O que é siderúrgica? As siderúrgicas são onde se transformam as matérias primárias vindas da mineração, são onde se transforma o minério, onde se transforma o minério de ferro em aço, onde se transforma a bauxita em alumínio, onde se transformam esses minerais, onde se dá esse beneficiamento dessa matéria-prima mineral. Então, como diz aqui, as siderurgias se encontram na região sudeste do país. Logo, essa hidrovia do Madeira, que segue para a região sul, deixou de ser interessante. Não era viável para esse novo ciclo econômico, esse novo ciclo produtivo do estado de Rondônia, que deveria seguir para a região sul do país. Nesse período, o Brasil vivia uma época desenvolvimentista, uma época de grande desenvolvimento econômico, de grandes investimentos por conta do poder público, por conta do Estado, para viabilizar o desenvolvimento econômico do país. Nessa época, o governo, nosso presidente da República, era Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. Esse presidente é muito conhecido justamente pelos altos investimentos em infraestrutura rodoviária no país.
ele construiu muitas estradas ligando as diversas regiões do país. E seus muitos investimentos em infraestrutura através do plano de metas estabelecido na sua administração. Foram investimentos em infraestrutura de transportes terrestres permanentes para ligar Porto Velho a Cuiabá, no Mato Grosso, ainda que não asfaltada. O asfaltamento ocorre apenas em 1983, quando a rodovia já se denominava BR-364, como atualmente é conhecida, ligando Mâncio Lima, no norte do estado do Acre, a Limeira, no interior de São Paulo. Acredito que mais de 5.000 quilômetros de rodovia ligando regiões diversas do país, permitindo assim o escoamento de outros produtos e o desenvolvimento econômico de nossa região. A rodovia BR-364, entretanto, foi motivo de grande imigração para o território do Guaporé, não apenas pela atividade extrativa, mas também para a atividade madeireira e agropecuária, o que deu início ao surgimento da atividade agropecuária, somada à ainda importante extração mineral. Lembrando que essa atividade agropecuária cresceu tanto a ponto de ser uma das mais importantes do nosso estado. Por aí se deu a ocupação do Cone Sul do estado. Esse novo momento determinou a ocupação humana e econômica em todo o território rondoniense, o que antes estava circunscrito ao norte do estado. Essa ocupação antes era maior à nossa região norte devido à exploração dos ciclos da borracha. A partir do momento que esse espaço, que essa região de exploração econômica aumentou, se deu a ocupação mais maciça em toda a região do estado. Na década de 70, houve uma maior diversificação da produção agropecuária, com o estabelecimento do comércio e dos núcleos urbanos, bem como a manutenção da atividade extrativa, mineral e a atividade de serviços. E aí a gente pode ver, pessoal, né, nesse gráfico, que a gente tem ali de 1950, 1960, 1970 e 1980, uma demanda de pessoas que acabou vindo para a nossa região, também na perspectiva, com o objetivo de vida econômica melhor. Mas a gente pode ver ali, como a gente viu na história aí da econômica de Rondônia, agropecuária, que ela aconteceu firmemente na década de 70 até a década de 90. Vejam ali na década de 70, 116 mil pessoas vieram para o nosso estado. E na década de 80, isso meio que quadruplicou mais, na verdade, 503 mil pessoas. Quem eram essas pessoas? Aí eu retomo o que o professor Carlos disse. Na época da borracha, vieram mais nordestinos e eles habitaram mais aquela região, Porto Velho, Guajará, né? Vocês que estão hoje aí nos assistindo, ouvindo essa aula, então mais essas regiões. Mas quando a gente voltou para um desenvolvimento voltado para a agricultura, agropecuária, esse contingente de pessoas, essas várias pessoas que vieram na década, principalmente na década de 80, eles habitaram ali pro meio do estado, que a gente fala o meião, né? Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal. E aí eu estou falando o eixo da BR, mas vocês imaginam entrando ali nas ROs. Toda essa região, ela foi ocupada por um pessoal que veio, eu falo assim, veio principalmente ali da região sul, do Sudeste. O que aconteceu nessa época? Para a gente situar um pouquinho na história, década de 70 e 80, havia muitos agricultores na região Sudeste. Aí eu falo ali Paraná, Santa Catarina, a região do Rio Grande do Sul, muitos agricultores e havia o quê? Pouca terra.
Se eu tenho muita gente para trabalhar e eu tenho pouca terra, então eu tenho conflitos armados mesmo, conflitos onde havia mortes por conta de terra. Aí o nosso governo, ele fez aquela propaganda falando que aqui tinha terra. Se aqui tem terra e lá no sul tem trabalhadores, as pessoas de lá vieram para cá. Então hoje nós temos um estado, aí eu falo as cidades mais do interior, do Cone Sul, praticamente voltado para a agricultura, para a agropecuária. Por quê? Porque essas pessoas já vieram com essa vocação para trabalhar. E hoje o nosso estado ele tem um resultado muito importante a nível nacional. Ele tem um resultado, assim, considerando, acho que ele fica nos 5 estados que mais colaboram economicamente falando com o Brasil, em termos da produção agropecuária e agrícola, quando a gente vai falar numa situação de nação, né, de Brasil, a nível de Brasil. Então veja quanto foi importante esse período, esse crescimento populacional. Eu ainda trago o que eu falei da outra vez. Foi assim, tudo tranquilo, aconteceu tudo bem? Não, não aconteceu tudo bem, né? Houveram alguns desajustes, conflitos, mas isso é normal dentro de uma situação que as pessoas vêm morar num local que ainda não é seu. Mas que hoje, quando vocês estão nessa realidade, nós nessa realidade, hoje a gente já tem um desenvolvimento provindo dessa história. Essa história que é muito importante saber de onde vem. Sim, essa nossa região vasta aqui no norte, Mato Grosso, Rondônia, Acre, essa ocupação basicamente trouxe esse pessoal com essa cultura agrícola e hoje nós somos fornecedores de alimentos para todo o país. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, teve várias iniciativas nessa ocupação pela agricultura, nessa ocupação para a implantação dos sistemas agrícolas de produção. Eles criaram os projetos integrados de colonização, os projetos de assentamento dirigidos e os projetos de assentamento comuns, existentes até hoje nesse processo de ocupação para a reforma agrária. Esses processos todos fazem parte da história de Rondônia, já no seu terceiro ciclo econômico de produção, que é o ciclo agropecuário, o ciclo da agropecuária, que se deu até hoje como o mais importante, o mais consolidado em nosso estado, que iniciou em 1970 e vem, aqui diz 1990, só que ele ainda vem se desenvolvendo. Trouxe maior complexidade da economia local e fortaleceu os núcleos urbanos. Nós estamos em Porto Velho, na capital, só que o Rondônia tem uma característica muito importante aqui nos estados da região norte, que são seus núcleos urbanos fortíssimos, muito desenvolvidos. Você tem de Paraná, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, isso na beira da estrada. E tem as outras cidades mais para o interior, dedicadas a esse crescimento da agropecuária, dedicadas à plantação da soja, à pecuária, à plantação de café, à piscicultura, que torna núcleos urbanos muito fortes, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região de Rondônia. O crescimento populacional foi muito impactante no nosso estado. A emancipação do território a Estado Federativo em 22 de dezembro de 1981, mostrando a importância do Estado para a nação. A criação do Programa Nacional de Desenvolvimento, o Polo Noroeste, em 27 de maio de 1981. O asfaltamento da BR-364, entre 1983 e 1984. Vamos assistir mais um vídeo? Enquanto isso, percebam, na região onde você mora com a sua família, de onde vieram as pessoas, reparem nos sobrenomes. É muito interessante, às vezes, na nossa turma, nós temos sobrenomes tão diferentes quando você vai ver uma pessoa descendente de italiano, outro de alemão. Vamos assistir nosso vídeo. A realidade ao nosso redor faz parte de um conjunto que forma a economia, a conjuntura econômica. E nós vamos falar com o professor Carlos André, ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica aqui de Rondônia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Como você analisa as características da economia aqui de Rondônia?
nós podemos dizer que a economia de Rondônia ela está fundamentada no agronegócio. Nós temos hoje 71% da nossa economia, ela é basicamente do setor de serviços. Entretanto, esse setor de serviços, muitos deles estão diretamente relacionados ao agronegócio, à agropecuária e à indústria de alimentos. E quais são os principais desafios da economia de Rondônia? A gente pode dizer que, graças ao histórico de Rondônia, a formação de Rondônia ter sido uma formação com esta vocação agropecuária, essas características, elas fizeram com que o estado de Rondônia, ela buscasse o setor cafeeiro, a princípio, e aí, posteriormente, nós tivemos o setor de gado de corte. Hoje nós exportamos muito, os valores ultrapassam milhões de dólares do gado de corte, motivo pela qual a característica principal está calcada basicamente no gado de corte e na indústria de soja. Temos também outras produções, como podemos dizer, a indústria leiteira também é muito forte, falando aqui das principais produções agropecuárias. Da área não agropecuária, nós podemos dizer que hoje temos a construção civil como um setor forte dentro da economia. Ela está representando aí em torno de 30% do PIB rondoniense atualmente. E quais são os maiores potenciais? Olha, nós podemos dizer que os grandes potenciais são os potenciais de agregação de valor. Hoje, Rondônia ainda exporta muito matéria-prima com pouco valor agregado. Então, buscar meios de trazer técnicas industriais, trazer formas de produção que o valor seja agregado em Rondônia, isso tornará a nossa indústria mais competitiva externamente. Então, a busca pela competitividade faz com que, no nosso estado de Rondônia, o grande desafio seja aliar o setor produtivo buscando ser competitivo por meio da inovação e o setor público auxiliando nesse sentido, incentivando, induzindo o setor produtivo a ser cada vez mais competitivo. E para encerrar, quais são os principais desafios da economia de Rondônia? Os desafios, existem vários tipos de desafios que a gente pode elencar. A gente pode apontar como um desafio logístico. Rondônia está longe dos grandes centros. Isso realmente ele atrapalha em termos de desenvolvimento, de disponibilidade de produtos e serviços. Isso é um entrave. Todavia, mesmo na resposta anterior, a gente disse que o interrelacionamento entre o setor público e o setor privado, talvez essa comunicabilidade, essa parceria precisa acontecer para que os limites, digamos assim, geográficos sejam suplantados por meio de busca de inovação, busca de novas tecnologias e busca de meios de disponibilizar produtos e serviços cada vez mais com valor agregado. Por exemplo, na produção de leite, não produzir apenas leite fluido ou queijo, mussarela, mas outros tipos de queijo, requeijão, produtos finos. Isso seria uma forma de que Rondônia, ao invés de exportar para São Paulo, que ocorre bastante, queijo mussarela, e recebe um valor relativamente baixo agregado, se exportar produtos, por exemplo, queijos finos, esse valor agregado fica em Rondônia, trazendo maior renda, maior empregabilidade. Então, esses são os desafios, no meu ponto de vista, a busca pela inovação e a inter-relação entre o setor público e o setor privado. Obrigada, professor, por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E para você, boa aula e até a próxima. Bacana, né, pessoal? Muito bacana essa entrevista com o professor.
ele fala aí quais os potenciais ou qual a potencialidade do nosso estado, a questão econômica no nosso estado, né? Ele acaba falando de algumas situações que eu quero só retomar. Quando a gente foi falando ali de alguns fatores que beneficiaram a vinda dessas pessoas aqui para o nosso estado, a vinda dessas pessoas também buscando economicamente viverem melhor, a gente pode listar alguns elementos que o professor também fala na entrevista. Elementos que vão possibilitar aí o desenvolvimento de uma região quando essa região ela está com a logística bem organizada. O que é a logística organizada? Imagine vocês que a BR-364 ela foi asfaltada em 1983, não faz tanto tempo assim, né? Mas imagina que sem esse asfalto ficaria quase que impossível a gente escoar, enviar a nossa produção para outros locais. Então veja que a logística rodoviária ela ajuda muito nessa escoação, só que isso já não é mais tão suficiente para auxiliar o nosso estado a enviar os nossos produtos para outros locais. Nós tínhamos que talvez expandir em novas modalidades de escoação, de logística. Além de a estrada das BRs, talvez uma ferrovia, talvez uma hidrovia. Aqui em Porto Velho a gente tem, né, uma hidrovia, o rio quando está cheio ele é ótimo para navegar, agora quando seca aí já fica meio complicado, né? Então veja quais outros elementos que vão somados juntos auxiliar a economia do nosso estado. Aqui a gente trouxe alguns processos econômicos e hoje o nosso estado ele tem como principal economia a agropecuária. Me veio a lembrança e eu não posso deixar de falar que a gente também tem uma iniciativa incrível na cultura de peixe. Aqui na região do Jamari, principalmente, nós temos a piscicultura também despontando aí como um outro tipo de economia que talvez vá deixar Rondônia cada vez mais melhor, talvez, em resultados econômicos quando a gente pensa a nível Brasil. Hoje, a cultura de peixes, de criação e venda de peixe, ela está dando vários resultados no sentido de exportar, inclusive, para outros países. Só que uma coisinha que a gente tem que pensar. O que a gente viu ali na entrevista? Um dos prejuízos ainda para o nosso estado é que a gente não vende o produto acabado. Por exemplo, ao invés de vender o couro, por que eu não vendo o sapato já pronto, feito do couro? É isso que ainda tem um desajuste dentro da economia do nosso estado. Ao invés de eu vender o leite, né, o leite para beber, por que eu não vendo produtos do leite, como o leite condensado, o creme de leite, o requeijão, outros produtos? Isso quer dizer, essas transformações do produto básico primário, ela se chama agregação de valor. Agregar valor a um produto é transformar ele, ainda aqui no estado de Rondônia, aí na sua região, a gente fazer a transformação no produto, deixar ele mais interessante para o mercado para vender a um preço maior. Então veja, quando a gente for pensar então em produtos dentro de uma cooperativa, pensar nessas reflexões, né? Refletir sobre essas questões. Se eu produzo leite, que eu transforme o leite em outros produtos. Isso faz o que, gente? Melhorar ainda mais resultados econômicos no nosso estado. Só para plantar essa ideia na cabecinha de vocês, ok? Pessoal, lembre-se sempre, diversificação da produção é fundamental para a segurança econômica de uma região. Se você tem uma região que só planta banana e vem uma praga, que existe pragas que pegam banana e acabam com a sua produção, você fica sem a sua renda dependendo de empréstimos bancários. Se você planta só um determinado produto, você fica vulnerável a ele. Então, diversificação da produção é fundamental para o desenvolvimento e para a segurança econômica de uma determinada região. E Rondônia está indo num caminho bom
nós temos a piscicultura, o pescado, nós temos café, temos a soja, temos a pecuária e outros produtos diversos que são comercializados em menor escala. Outro ponto fundamental, como a professora Leide frisou, é a agregação de valor, agregar valor ao produto, é a transformação, o beneficiamento do produto, de sua matéria bruta por um produto beneficiado. Esse produto beneficiado, ele tem valor agregado nele e é vendido por um preço maior. Um preço maior possibilita um lucro maior e esse lucro fica aqui no estado. Normalmente, o grande problema da nossa região é que o nosso produto sai daqui bruto, vendido por um lucro pequeno e vai ser transformado em outras regiões do país, onde há mais indústrias. Ou seja, a agregação de valor dele é feita fora do estado. Essa maior lucratividade dele, ela vai se dar em outras regiões do país e não na nossa. Nós ficamos com a menor parte. A partir do momento que a gente vende o café em grão, a soja em grão, a carne mal cortada e outros produtos in natura, na sua forma mais bruta. Isso não é bom. Para as atividades de uma cooperativa, tem sempre que pensar nisso, planejar bem planejadinho isso, a diversificação de produtos e a agregação de valor nos produtos, o beneficiamento desses produtos. Beleza? Bem, vamos aqui no nosso último slide de hoje, onde nós falamos sobre os principais setores industriais de Rondônia. Já que estamos falando em transformação de produtos, em beneficiamento, onde se dá o beneficiamento de um produto? É na indústria. E a indústria pode ser super simples, uma casa de farinha que transforma mandioca em farinha é uma indústria, por mais rústica que ela seja, é uma agroindústria, uma mini agroindústria. E aí você vai pegar uma despolpadeira de fruta, um lugar pequeno onde você produz polpa de uma determinada fruta, é uma indústria, é uma mini agroindústria. Se você transformar o couro em sapato, tiver uma sapataria, se você transformar pranchas de madeira em móveis para vender ali na sua região, você está agregando valor, você está beneficiando um produto que saiu da sua matéria bruta e se transformou no produto beneficiado. Isso se dá na indústria, então a indústria é fundamental para o desenvolvimento de uma determinada região, porque lá se dá essa agregação de valor. Então nós temos aqui, no setor industrial de Rondônia, nós temos uma grande quantidade do setor de construção civil, 52,10% da indústria de Rondônia é na construção civil. Nós temos também na parte de alimentos, beneficiamento de produtos alimentícios, que dá uma lucratividade enorme, uma grande lucratividade, uma grande agregação de valor vem no ramo alimentício, que está aí em segundo, com 24,4% da produção do setor industrial do estado. Nós temos as indústrias, serviços industriais de utilidade pública, com 9,4%. A madeira, olha que interessante, existe exploração de madeira no nosso estado? Existe sim, muita, mas ela é beneficiada em qual indústria? Na indústria lá fora, porque aqui no nosso estado ela só conta com 4,10% da nossa atividade industrial. Isso quer dizer que ela sai daqui bruta, com uma lucratividade irrisória e vai ser beneficiada em outras regiões do país. Nós temos os minerais não metálicos, que também são beneficiados em outras regiões do país, pelo visto no gráfico, e outros produtos diversos, que contribuem para o setor industrial do país. Algum comentário sobre esse gráfico, professora? Bem, a gente vê aí que a gente tem uma situação econômica ainda a ser melhorada. E esse melhoramento, ele passa por esse processo em que a gente vai ter empresas, e aí eu imagino empresas cooperativas, né? Cooperativas fomentando esse trabalho de agregar valor, diversificar, que o professor trouxe com bastante propriedade. E eu penso que é aí que a gente pode melhorar as condições econômicas do nosso estado. Vejam que o gráfico é interessante, ele mostra aí que precisamos melhorar mais, agregar mais valores aos nossos materiais brutos de produção. Bem, agora vamos para a nossa atividade de sala. Aguardamos vocês daqui a pouco. Vamos participar no chat, mandando suas dúvidas, suas mensagens, suas respostas. Até logo mais.
Boa sorte para vocês. Olá, como estão? E nossa atividade de sala, todos fizeram? Vamos à correção? Bem, vou iniciar aqui com a leitura do texto, vou ler pausadamente. Após a leitura do texto, vamos às questões. Ainda que a atividade produtiva de Rondônia seja agropecuária, extrativa e madeireira, é curioso verificar que a agropecuária não é a atividade mais importante do Estado. Pelo contrário, é a menos importante em termos de participação no PIB. Não é curioso? O que explica essa situação? Certamente, não podemos descartar todo o movimento histórico explicado até agora. Esse resultado é, na verdade, fruto do próprio desenvolvimento das atividades agropecuárias. Então, aqui temos um gráfico falando sobre a composição do PIB de Rondônia. Lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido dentro daquele estado de bens e serviços. Então, observamos no gráfico que a agropecuária, o PIB da agropecuária, conta com 11%. A indústria, ela compõe 18% do PIB do estado de Rondônia, enquanto os serviços complementa com 71% o PIB de Rondônia. Ou seja, comparando serviços, indústria e agropecuária, a agropecuária, por incrível que pareça, é o menor. Continuando o texto. A atividade agropecuária ocorre dentro da propriedade rural. Produz produtos primários ou criação de animais. E muito da atividade industrial é decorrente da agropecuária, porém, com valor agregado. Se olharmos as atividades industriais, 24,4% delas se devem à agropecuária, como frigoríficos e laticínios, que dependem da pecuária, e ensacadoras de arroz e feijão, que dependem da plantação, da agricultura. Se observarmos a produção agropecuária, veremos uma clara substituição da produção doméstica pela agroexportadora. O aumento do rebanho representa o aumento da exportação de carne para mercados internacionais. Assim, também é para o crescimento da área destinada à plantação de soja. Então, quando ele fala de produção doméstica, ele está dizendo produção para ser consumida dentro do Estado. E quando ela passa a ser agroexportadora, é uma produção agrícola e pecuária destinada à exportação. Então, ele diz que o aumento do rebanho representa o aumento da exportação para mercados internacionais e, da mesma forma, ocorre com a plantação de soja. Quanto à produção de leite, mesmo que não destinada à exportação, a diversificação de produtos lácteos e a correlação com a criação de corte justifica seu acréscimo no período. Aí temos um gráfico falando da produção rural no estado de Rondônia. Então ele vem em 1990, 95, 2000, 2005, 2010, 2014, são as informações mais recentes. Ele trata do rebanho de cabeças de gado, da produção de leite, da produção de arroz, produção de feijão, de milho, de soja, de cacau e de café. Ou seja, produtos da pecuária e produtos da agricultura. E por aí, no gráfico, observamos o crescimento de alguns e a redução de outros dentro do estado de Rondônia.
A gente pode ver ali, pessoal, que como setores marcantes no setor econômico de Rondônia, a gente pode frisar ali o rebanho, né, cabeça de gados, 642% eu imagino aí de crescimento. Quando a gente vê aquele intervalo de 1990 a 2014. Mas ainda tem o leite também, que é uma produção que aumentou 400%, 494%. Mas impressionante ali está o soja em grão. A gente vê 4.106% de aumento. Veja que, então, na década de 90, 95, era uma cultura que ainda estava iniciando a ser implantada aqui no nosso estado. E ele cresceu vertiginosamente, eu imagino, com investimentos, estrutura, ali, quando a gente entra nos anos 2000. Então, veja que também o milho, ele tem um crescimento, um pouco, né, mas é um crescimento interessante, é positivo, é 27%. Mas vê o descrescimento, né, você vê aí um freio em outras culturas. O arroz em casca, o feijão, o cacau e o café. Todos eles tiveram quedas quando a gente vê uma cultura de plantação aí soberana, né, preponderante, que é a soja em grão. E aí eu trago aqui para vocês de novo a reflexão. Imagina se, além de produzir os grãos, nós também fizéssemos ainda aqui no nosso estado, através de indústrias, mini indústria, média indústrias, o beneficiamento desses grãos. Imagina que o setor econômico no nosso estado ele ia crescer ainda mais, melhorar ainda mais em resultados. E quando falamos nesse produto em matéria bruta, a gente pode ver que o gráfico já vem dizendo, né? O cacau em amêndoa, não é isso? O café em grão, né? A soja em grão, nenhum produto aqui é beneficiado. Perfeito? Então a gente percebe um grande crescimento aqui na pecuária de corte, na pecuária de leite e principalmente na soja. Pouca diversificação na produção agropecuária, porém um crescimento bem significativo. Continuando o texto. Muito do setor de serviços está ligado diretamente à agropecuária ou à atividade industrial em Rondônia. Podemos também destacar os serviços logísticos do setor comercial, as prestações de serviços de tecnologia de informação e telecomunicações, além dos serviços públicos pagos por meio de tarifas, por meio de tributos. De forma geral, a proporção do valor dos serviços no PIB, no Produto Interno Bruto de Rondônia, em nada se difere do fenômeno mundial de servitização. O que ele quer dizer é o fenômeno mundial do crescimento do setor de serviços. A importância do setor industrial ligado às atividades agropecuárias pode ser demonstrada pelas exportações. Quando uma sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas. Então, ele aqui está dizendo uma estratégia nacional, ou seja, vinda de uma política pública de um governo federal, de competição internacional. Quando ele fala de competição internacional, ele está dizendo de colocar produtos no mercado internacional por um bom preço, por um preço competitivo, que nós possamos competir com outras potências mundiais na produção de um determinado produto e trazer mais divisas para o nosso país e principalmente para a nossa região. Dados do Agrostat mostram que as exportações do estado de Rondônia estão concentradas na carne bovina e no complexo da soja. Então, nossos principais produtos de exportação, carne bovina e soja.
que em termos percentuais representa mais de 90% de toda a pauta de exportações nos anos de 2012 a 2015. Então, as exportações do nosso estado estão pautadas principalmente em 2 produtos, carne de boi e soja. Vale destacar, por fim, outros setores que, embora não sejam exportadores, são grandes empregadores, como o complexo do café e a piscicultura, produção de pescado, que se desenvolvem de forma bastante significativa ao gerar emprego e renda, setores que estão em grande crescimento no nosso estado. Bem, antes de iniciar com as nossas questões, vamos ver com a professora Leide se temos participação no nosso chat. Então, só para a gente frisar aqui, as nossas questões eram: a primeira, como a atividade agropecuária influencia a atividade industrial? A segunda, qual a importância das exportações para um estado? E a terceira, quais são os exemplos de atividade econômica que, embora não sejam exportadoras, vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda? Então, a gente teve algumas questões respondidas, outras a gente vai ajudar vocês a responderem aí nesse processo. Então, a gente pode partir para a questão número 1, que aí eu vou pedir a ajuda do nosso professor, o professor Carlos, para nos clarear sobre essa questão. Como a atividade agropecuária influencia a atividade industrial? Bem, a atividade agropecuária, basicamente, ela influencia fornecendo os produtos primários para serem transformados na indústria. Da mesma forma que os produtos primários são fundamentais para esse crescimento da indústria, que ela seja de preferência regional, que seja dentro do nosso estado, qual é a importância dessa indústria ser dentro do nosso estado? Nós comentamos anteriormente durante nossa aula. Se o nosso produto é transformado aqui dentro do estado, o valor agregado nele fica aqui e não é gerado em outros estados, gerando emprego em outros estados. Porque a atividade que gera emprego em massa é atividade industrial. Todos sabem que a agropecuária hoje em dia, com o grande desenvolvimento da tecnologia, ela usa mão de obra? Sim, usa. Mas a cada ano que passa, com a nossa inovação tecnológica, a mão de obra humana nessas atividades, ela vem reduzindo, porque nossas máquinas estão muito modernas, os produtos estão muito modernos. Então, são atividades que cada ano que passa, cada geração que passa, vai desempregando mais, vai usando menos mão de obra humana e mais a tecnologia, mais a mão de obra de robôs, a mão de obra de máquinas, utilizando a biotecnologia, utilizando químicos na sua produção. Então, ela pega esse desenvolvimento tecnológico, o que não é ruim o desenvolvimento tecnológico, porque ele aumenta a nossa produção, melhora a qualidade do nosso produto, aumenta a nossa produtividade. Mas a questão social, ele não contribui, porque de fato desemprega. Nesse processo, essa geração de empregos, ela diminui na agropecuária e aumenta no setor industrial. Então, esse setor industrial, ele traz diversos benefícios para a região. Ele traz o benefício do emprego, que é a geração de renda e a distribuição dessa renda. Ele traz o benefício da agregação de valor no produto, ele traz o benefício da arrecadação municipal, arrecadação estadual. Então, são benefícios diversos que podem se concentrar no aumento da concentração de renda na nossa região. Esse é um aspecto fundamental dessa junção agropecuária e indústria. Então, a nossa questão, quando eles perguntam como a atividade agropecuária influencia na atividade industrial, no fornecimento dessa matéria bruta, dessa matéria-prima para ser desenvolvida na indústria. Aí agora vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer o contrário. Como que a atividade industrial influencia na atividade agropecuária? Ora bolas, não seria uma motivação, não serve como uma motivação? Por exemplo, se você tem uma pequena indústria de polpas de fruta no seu município, não vai te incentivar a plantar uma fruta? Se uma indústria de polpa de fruta diz, compra acerola, compra o goiaba,
compra o cupuaçu, compra o açaí, ela coloca um preço bom, um preço justo, não vai te motivar a plantar uma fruta, a plantar uma cerola, a plantar um açaí, a plantar um cupuaçu, a diversificar a produção na sua terra, por menor que seja? E isso eu estou falando de polpas de fruta, mas podemos falar de laticínios, não vai te incentivar, não vai te motivar a melhorar o seu rebanho leiteiro? Outras atividades industriais ligadas à pecuária, outras atividades industriais ligadas à produção de frutas, ligadas à produção de pescado. Então essa indústria, essa agroindústria, no movimento contrário, ela tem um papel fundamental que é motivar ao aumento, o desenvolvimento e a diversificação dessa atividade agrícola, dessa atividade pecuária. Então são dois setores muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento de nossa região. Beleza? Vamos à segunda questão? Vamos lá. Então, a segunda questão, qual a importância das exportações para o nosso estado? E a gente teve a resposta do aluno Bruno, lá da escola Jorge Teixeira, de Ji-Paraná. Valeu, Bruno. A gente vai ler sua resposta agora. Então, o Bruno diz que quando o Estado, juntamente com a sociedade, instituições políticas, possuem o caráter de estratégia de competição internacional, aumenta as taxas de desenvolvimento. Ele, então, acaba afirmando que as exportações, ela desenvolve os estados. Muito bem, Bruno. Sua participação é muito importante, sua resposta foi riquíssima, sua compreensão foi bem bacana, foi bem esclarecedora. Bem, essa questão de competitividade, o que é essa competitividade? Nós temos uma produção, seja agrícola, seja pecuária, que ela é maior do que as nossas necessidades domésticas. O texto trata disso, né? Ele trata que saímos de uma agricultura, uma produção doméstica, para uma produção agroexportadora. Então, como é que nós vamos gerar divisas para o nosso estado para comprar produtos que nós não produzimos? Basicamente, de uma forma bem concisa, a grande importância das exportações qual é? Você exporta um produto, você recebe dinheiro por esse produto. Um produto que você produz muito bem, um produto que você tem excelência na produção dele. Então nós somos muito bons em produzir carne bovina, soja, pescado, café, algumas frutas, nós somos muito bons. Então nós desenvolvemos o nosso comércio e exportamos esses produtos. No ato de exportar um produto, vai o produto e vem grana. Vem divisas para quê? Para nós termos dinheiro, condições de comprar produtos que nós não produzimos. Nós não vivemos só de soja, só de carne bovina. No gráfico anterior do nosso texto, nós percebemos, segundo o comentário da professora Leide, percebemos no gráfico que a nossa produção de arroz caiu, nossa produção de milho caiu, nossa produção de feijão caiu. Produtos que fazem parte da nossa cesta básica, produtos que fazem parte da nossa mesa, do nosso almoço, da nossa janta, da nossa alimentação diária. Então, se essa produção dos anos 90 até 2014 ela caiu, aí você pensa, será que a quantidade de pessoas no nosso estado também diminuiu? A quantidade de pessoas comendo feijão, arroz diminuiu? Claro que não. De 90 para 2015 nós demos um salto populacional. Então esse produto está vindo de onde? Ele vem de outros estados que, além de outros produtos, produzem arroz, produzem feijão, produzem milho. Então, qual a importância dessa exportação para a gente? Nós exportamos o que nós produzimos para gerar dinheiro e importar o que nós não produzimos. Esse é o grande sentido das nossas exportações. E eu estou sendo bastante simplista falando sobre a importação de arroz e de feijão, itens básicos de nossa alimentação, da alimentação de todo brasileiro. Mas nós também importamos muitos produtos de tecnologia, produtos de alta tecnologia, que nem no Brasil são produzidos. Sim? Então, quando você vê a pauta de exportação brasileira, ela está baseada na exportação de grãos, na exportação agropecuária, justamente para gerar divisa ao país para comprar produtos de alta tecnologia que nós não temos aqui.
Esse é o sentido da exportação, seja ela de âmbito nacional, seja ela de âmbito estadual. Nós temos aqui ao lado o nosso vizinho, Mato Grosso, que é o maior exportador de alimentos do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, voltando à questão número 2, qual a importância das exportações para o Estado? De uma forma bem simples, nós exportamos produtos que nós produzimos muito bem para gerar recursos para importar produtos que nós não produzimos e assim saciar as necessidades de nossa população. Se vocês responderam algo nesse sentido, seguindo o texto, meus parabéns, é por aí. Muito bacana. Então, nossa terceira questão, quais são os exemplos de atividade econômica que, embora não sejam exportadoras, vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda? A gente não teve nenhuma resposta nessa área, mas teve um comentário aqui enviado pelo professor Antônio lá de Imburana. Gente, um alô aí para Imburana, em Ji-Paraná. E aí ele comenta que ali na região de Ji-Paraná há um lugar que é muito produtivo, é tido como a capital do maracujá. E além dele, há várias outras frutas através de mini-indústrias. Essas mini-indústrias, elas fazem polpa dessas frutas. E olha só que potencial bacana, né? Quando a gente vê, a gente não compreende como é a especificidade mesmo das localidades. Mas quando traz essa informação para a gente fica muito feliz. Então, mini-indústrias fomentando ali a economia através da polpa de frutas na região de Ji-Paraná. A participação de vocês no chat, nos mandando essas informações, são de uma riqueza tamanha, porque nós conhecemos melhor o nosso estado. Muitas vezes essas informações não chegam pelas vias de comunicação normais e nós sabemos disso por causa de vocês. Veja bem, anteriormente eu comentei da importância da agroindústria para a motivação da produção de um determinado produto. Então você vê, uma mini indústria, uma mini agroindústria dessas de polpas de fruta, certamente motivou agricultores diversos a diversificar sua produção dentro de sua terra. Outra resposta vinda lá de Jorge Teixeira, creio que de Ji-Paraná também. Ela cresceu ali, além de esse setor produtivo baseado em frutas, né? Cresceu a carne bovina e o complexo de soja. Muito bem, agradeço a sua participação. Então vamos, imagina você estar numa terra no interior, numa cidade no interior, onde a quantidade de assentamentos é muito grande e aqueles assentamentos vivem basicamente de uma pequena pecuária de corte, porque sem grande extensão de terra não dá para ter uma grande pecuária de corte, você vive ali numa pequena pecuária de corte e é de alguns outros produtos de subsistência. Quando uma agroindústria dessa de polpas de fruta é criada na sua região ou de algum outro produto, que você possa transformar a sua pequena extensão de terra, deixá-la produtiva, isso é uma maravilha, porque você gera uma fonte de renda alternativa para uma determinada região, para um grupo de pessoas que já tinham desistido. Porque como é que você vai plantar abacaxi, vai mandar esse teu abacaxi para onde? Onde que ele vai ser processado? Então, esse é um grande exemplo, citado aqui no nosso chat, é um grande exemplo de como a agroindústria tem a contribuir muito para a produção agropecuária e para o desenvolvimento regional de nosso estado. Que seja ele pequenininho ali local, seja ele de uma iniciativa numa cidade, já está valendo. Isso é muito importante. Bem, eu quero aproveitar aqui então para mandar um alô para as escolas que participaram aqui no chat hoje, outras eu sei que tiveram talvez dificuldade de entrar no chat com a gente, mas então um alô aí para Plácido de Castro, Marechal Cordeiro lá de Jaru, isso. Henrique Dias de Ariquemes, Imburana de Ji-Paraná, Priscila Rodrigues Chagas de Rolim de Moura e César Freitas Cassol, escola aqui em Porto Velho. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? E também
mandar um super alô para aqueles que não puderam entrar aqui, se manifestar, mas que assistiram a nossa aula e que participaram. O que vale muito mesmo é a participação, que vocês entendam, compreendam, leiam e aumente aí ou amplie os seus conhecimentos. Vou falar sobre a questão 3. Quais são os exemplos de atividades econômicas que, embora não sejam exportadoras, vêm se desenvolvendo de forma bastante significativa, gerando emprego e renda? Segundo o texto, ele trata da atividade do café e atividade de piscicultura, que são atividades que vêm se desenvolvendo muito no estado, principalmente, como foi comentado pela professora Leide, na região do Vale do Jamari. Vale do Jamari. Isso? Então, são atividades que ainda não estão contando muito, contribuindo muito com a pauta de exportação do estado, mas certamente, em pouco tempo, elas têm muito a contribuir. E são muito importantes também pela questão da geração do emprego. E a agroindústria nesse setor também será muito importante para a geração de emprego e para o desenvolvimento regional do estado. Bem, vou concluir aqui lembrando sobre as datas das atividades de percurso, beleza? A tarefa sobre os 10 princípios de economia iniciaram de 8/8 e vão até 29/8 de 2017, 29 de agosto. E o questionário sobre economia regional também iniciaram 8 de agosto e vão até 29 de agosto. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se comunique com o seu professor, se comuniquem com a gente. É um prazer muito grande ter a participação de vocês aqui, contribuir para o seu crescimento nesse curso, contribuir para a sua capacitação profissional. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos dar esse espaço e até a próxima. Pessoal, até a próxima e eu espero que vocês tenham ampliado mais o conhecimento de vocês aí. E aí, Rai, a aula de hoje tirou sua dúvida? Sim, Tec. Hoje eu aprendi que o Rondônia passou por diversos ciclos econômicos, como os da borracha, do garimpo, da madeira e da agropecuária. Nosso estado atraiu muitos migrantes vindos de outras regiões e que aqui se estabeleceram economicamente. E vocês, prestaram atenção no contexto histórico de formação da nossa economia? Vamos relembrar? Nas aulas de hoje, você pode conhecer o processo de formação econômica de Rondônia, entender o porquê o estado tem vocação agropecuária e compreender o atual estágio produtivo do estado. Semana que vem nós estaremos novamente com vocês. Beijos e foquem nos estudos, hein?